Discípulos são homens e mulheres, pessoas atraídas por Deus, chamadas por Cristo Jesus para uma transformação radical em seu comportamento. Discípulos são pessoas chamadas para um desenvolvimento da sua espiritualidade e uma compreensão muito maior, bem mais ampliada, do seu papel de liderança na humanidade. Discípulos são aqueles que têm como prioridade agradar a Deus. Discípulo, ele não tem como prioridade agradar a credos, a religiões, a instituições, a ideologias, a políticas e a homens. Isso me faz lembrar do ocorrido com os apóstolos em Atos, capítulo 5, quando as autoridades religiosas, o sumo sacerdote e os demais membros do sinédrio, do templo, mandam que prendessem aos apóstolos. E eles são presos e passam um tempo no cárcere, em sofrimento, em angústia, em maus tratos. Mas logo Deus providencia a libertação de maneira sobrenatural. Discípulos são pessoas que agradam a Deus de tal forma que Deus se inclina em favor deles, operando de maneira não comum, mas fora do comum, de maneira sobrenatural. Deus liberta os apóstolos da prisão enviando um anjo, e esse anjo os livra do cárcere, e eles voltam a pregar livremente, inclusive no templo. E isso incomodou demais ao sinédrio pelas informações que eles tiveram. Assim lhe falaram os soldados: bem, os homens que nós havíamos aprisionado por ordem de vocês estão livres e estão pregando novamente no templo. Em Atos, no capítulo 5, no versículo 20, diz as Escrituras que o anjo do Senhor apareceu aos discípulos e lhes disse assim: e indo, falai todas as palavras desta vida. O discípulo é alguém que tem uma responsabilidade e uma vocação, um dom dado por Deus para falar de coisas diversas, sobre todos os assuntos desta vida, que são importantes para que o homem seja transformado no seu comportamento, na compreensão da sua liderança e no desenvolvimento da sua espiritualidade. Os discípulos são homens que se preparam nas virtudes de Deus, no ensino do Evangelho, para, em partes, responder aquilo que o Evangelho diz para as questões da vida humana, para a vida de agora e para a vida do porvir, plano de salvação e de redenção, o caminho de Deus, para que o homem possa seguir em segurança e de maneira triunfante. E os religiosos e os inimigos dos apóstolos mandam-os prender novamente e os levarem até a presença deles. E os discípulos são levados ali da presença do sinédrio, diante do sumo sacerdote e dos demais membros de todo aquele concílio religioso. Chegando lá, eles dizem aos apóstolos assim: vocês estão proibidos de pregarem em nome de Jesus, neste nome. Vocês estão proibidos de realizarem milagres, operarem prodígios e sinais no nome de Jesus, a quem vocês chamam de Messias, e ensinarem a doutrina dele. Vocês estão proibidos, porque se vocês continuarem a fazer isso, nós os lançaremos na prisão novamente, e vocês serão açoitados, surrados, humilhados e envergonhados. Pedro e os apóstolos atentamente ouvem, se comportam da maneira como se deve os discípulos se comportarem, ouvindo o que aqueles homens em sua ignorância diziam, ou por inveja, ou por ciúme, seja lá qual for o motivo da estupidez. E Pedro responde a eles em uma palavra em Atos capítulo 5, no versículo 29. Pedro diz: porque antes importa obedecer a Deus
do que aos homens. Ou seja, vocês podem tentar nos proibir, vocês podem dizer para nós não fazermos mais nada neste nome precioso, mas nós não iremos obedecer a vocês, nós iremos obedecer a Deus, porque Deus se agrada da nossa pregação, do nosso ensino, e é o Espírito Santo que nos condiciona, é o Espírito Santo que nos traz essa capacidade extraordinária e especial para realizarmos milagres e falarmos neste nome bendito, nome sobre todo o nome. O chamado do discípulo é um chamado para agradar a Deus, e agradar a Deus irá desagradar as organizações deste tempo transitório. O mundo, ou seja, o sistema de pensamento, de ideologia, de filosofia, de políticas deste tempo, será confrontado diretamente com a pregação do Evangelho, porque o Evangelho vai desmascarar, o Evangelho vai dizer que o homem tem esperança, que o homem tem uma chance de ter uma vida nova, vai dizer que os métodos, que o modo operandi está equivocado, está errado. Vai dizer que Deus é o único que pode mudar a vida do homem, e para isso enviou Jesus. E isso iria contradizer muita coisa, muitas regras, muitas normas, fardos e julgos pesados, que na verdade acabam sendo pesos que levam os homens à ruína ainda maior, porque traz uma incompreensão em si, totalmente diferente do favor divino, do amor de Deus, da graça dele, que diz o homem aonde o homem erra, aonde está equivocado, aonde está perturbado, mas lhe oferece a chance de redenção, de remissão, na qual se manifestou na pessoa de Jesus, o Cristo de Deus, Filho de Deus, o Salvador. O chamado de Deus para discípulo é que ele agrade a Deus, e ele já precisa saber que agradando a Deus ele vai desagradar a performance da sociedade atual. Sempre foi assim, sempre será. A luz, ela vai incomodar as trevas. O conhecimento de Deus vai combater toda mentira e toda superficialidade. Aquilo que é artificial não se mantém vivo diante do Deus vivo. E o discípulo, ele precisa ser encorajado a essa compreensão logo no início, para que ele já não desista, logo no começo, de se aprofundar no caminho de Deus e de andar com Deus, nas primeiras ameaças, nas primeiras resistências, nos primeiros impedimentos e oposições. Porque discípulo, como todo ser humano, ele enfrenta oposição, mas ele é alguém que Deus chamou para exercer um ofício precioso e muito especial. Que você, que sente no seu coração arder essa vontade, essa chama de ser um discípulo, venha correndo. Não desanime, não leve em consideração as palavras contrárias, mas dedique o seu coração a Deus, a sua consciência a Deus. Seja alguém que busca estudar as Escrituras e o Evangelho, e busque estudar de uma maneira sincera, pedindo ao Espírito Santo que seja seu instrutor e que possa te auxiliar em todo ensino. Procure homens de Deus, que são homens do Evangelho, da Palavra de Deus, para que eles também possam colaborar no seu crescimento. Tenha mentores, mas mentores verdadeiramente vocacionados, chamados e com a pura intenção de apenas te fazer conhecer mais e mais de Deus. E aquilo que você necessita, que só Deus pode lhe dar, Ele mesmo vai te capacitar com os melhores dons, conforme a sua dedicação, a sua busca e a sua devoção. Por isso, esse convite para você é que você se interesse em ser um grande discípulo. Leia as Escrituras,
Comece lendo o Novo Testamento, o Evangelho de João, e vai lendo com cuidado, pedindo ao Espírito Santo para ser participante com você nessa leitura. E ele vai te guiar a toda a verdade, pela própria verdade ali apresentada. Por isso, a minha oração é que você seja um discípulo, alguém que anda na disciplina de Cristo, que é a sua graça, que é o seu amor, que é o seu favor, que é o poder que vem sobre nós e nos reveste, nos fazendo vencer aquilo que antes nos dominava e nos vencia, nos fazendo agora controlar e não sermos mais controlados por coisas tão fúteis e banais. A sabedoria de Deus está sobre os discípulos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você seja um discípulo do Senhor, alguém que recebeu essa convocação e esse chamado de santidade. Seja você separado para essa grande missão, a missão de ser um discípulo de Jesus, que leva muitas pessoas ao conhecimento da graça e do amor de Deus. Deus abençoe você, um beijo gigante, fique na paz.